Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos ao Retro Anime XD. No nosso episódio de hoje, vamos falar sobre histórias e curiosidades sobre Pokémon, um dos animes de grande sucesso que faz até hoje no Japão e aqui no Brasil na televisão, e que começou primeiro não como anime, mas sim como jogo de videogame. Tudo isso havia começado lá em 1995, quando a famosa empresa The Pokémon Company, que foi criada pelo Satoshi Tajiri e que é centralizado em criaturas fictícias chamadas de Pokémon, que na tradução significa monstros de bolso, onde eles seriam criados para que treinadores capturem e usem para lutas entre si e competir torneios e batalhas de ginásio, usando cada tipo de ataque e poderes diferentes, como fogo, planta, água e além de essas coisas. Pois então, vamos voltar lá no passado com o nosso túnel do tempo para recordarmos tudo do início ao meio e até o fim de Pokémon. Então, aparece aí o túnel do tempo. Tá na hora de nós voltarmos ao passado. Voilá! E antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixe aquele like maroto se você gostar do vídeo. E compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. A franquia começou com os primeiros jogos originais lançados para RPG, criado pelo próprio Satoshi Tajiri para o Game Boy, com direito a sequências e até remakes para os atuais videogames desse período. E o primeiro jogo original de Pokémon foram dois, chamado de Monsutan Midori e Monsutan Aqua, mais conhecido como Pokémon Green e Red, e que haviam sido lançados no Japão em 1996. Mas infelizmente o original Pokémon Green não foi lançado fora do Japão, somente o Pokémon Red, além de o Red Version e o Blue Version, além de outras franquias e continuações e sequência do jogo. E em 1997, lá no dia 1º de abril, foi chegado o momento de Pokémon entrar para o mundo da animação japonesa. E a história é focada no jovem e corajoso treinador de Pokémon da região de Kanto, chamado Ash Ketchum, e que depois de completar seus 10 anos de idade, ele parte para a sua jornada para se tornar um mestre Pokémon. Mas primeiro, ele teria que passar para o laboratório do Professor Carvalho e adquirir o seu primeiro Pokémon para o início da sua jornada. E os três principais Pokémons iniciais de Kanto eram o Charmander, do tipo fogo, o Bulbasauro, do tipo planta e venenoso, e o Squirtle, do tipo água. Mas só que infelizmente, o nosso amado protagonista chegou atrasado e todos os outros treinadores já tinham adquirido seu primeiro Pokémon inicial, deixando só para ele o único Pokémon que restou para o Ash foi o Pikachu, o Pokémon do tipo elétrico, que começa a ser um Pokémon muito teimoso e que se nega a ficar preso dentro da Pokébola, que é o item onde o seu próprio treinador guarda seu Pokémon capturado. Então, ao decorrer da série, Ash e Pikachu acabam se tornando grandes e leais amigos, aventurando-se pelo mundo, combatendo todos os tipos de Pokémon e capturando eles, e até mesmo encarando batalhas de ginásio e torneios de Pokémon, acompanhado dos seus amigos Brock e Misty, e além de outros personagens em outras temporadas, ao lado de Ash, acompanhando ele em suas batalhas e suas grandes aventuras. E também encarando vilões como a dupla mais atrapalhada chamada Equipe Rocket e seu Pokémon falante Meow, que tenta mais de 1000 maneiras capturar o Pikachu de Ash e os Pokémons de outras pessoas, como sempre dizer, todos os personagens da franquia. E Pokémon só chegou aqui no Brasil em 1999,
sendo exibido primeiro pela Rede Record no programa infantil Eliana e Cia. E anos depois, lá em 2007, foi chegado o momento para ir para a Rede Globo na extinta TV Globinho. E depois passou a ser reprisado pela Rede TV na extinta TV Kids em 2008. E anos depois, lá em 2011, Pokémon foi transferido para as TVs por assinatura como Cartoon Network, Tooncast e além de muitos outros. E o sucesso foi tanto que não demorou muito para não só ser iniciado em videogames e até mesmo em animes, mas também para coleção. Pokémon foi tão estrondoso no Japão e no Brasil que até ganhou muita coisa, como bonecos de figuras de ação e até mesmo bonecos de pelúcia e card games, mangás e muitas outras coisas bacanas. E além de jogos de tazo, é lógico que até garrafas PET de refrigerante, caçulinha e daquelas marcas nostálgicas desde os programas infantis. E olha, eram tempos bons, exibia muitos animes e Pokémon, quando foi exibido na TV Record, era um grande ranking de audiência e de liderança. E tanto que até a TV Globo desafiou o próprio anime exibido no programa infantil da Eliana e Cia, que a própria TV Globo, quando exibia a TV Globinho 99, apostou em outro anime muito diferenciado a Pokémon chamado Digimon, que era uma aposta de conseguir a liderança de audiência. Mas aí, Pokémon foi tão forte que acabou sendo um grande sucesso na televisão. E além do sucesso do jogo, do anime e de suas coleções, Pokémon também ganhou vários filmes com as clássicas de acordo com a temporada dos animes e principalmente os de uma linha temporária diferente, além de versão 3D e até o próprio live action de 2019 chamado Pokémon Detetive Pikachu. E a temporada do anime foi tanto que popular que acabou alcançando o patamar de 1.200 episódios no total. E a temporada chegou de 26 a 27. E que essa nova temporada aí, que é a 27ª que vem, não vamos ter mais o nosso carismático e amado protagonista Ash e seu amigo Pikachu, que vão dar uma parada de descanso e vão dar espaço para outros novos protagonistas que vão assumir a 27ª temporada de Pokémon. E agora, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre as curiosidades. E agora, para as curiosidades, essa primeira aqui que eu vou começar é muito interessante. Afinal, onde o próprio Satoshi Tajiri teve a ideia e a inspiração para criar Pokémon? É muito simples. Isso começou graças a seu hobby, a sua paixão por insetos. Na época em que o próprio Satoshi Tajiri era criança, ele gostava de capturar todas as espécies raras de insetos para colecioná-las. Foi aí que ele imaginou criar um game com o nome de Pokémon, onde treinadores poderiam capturá-los e até mesmo trocá-los para adquirir sua coleção e usá-los em cada tipo de batalha. E a segunda curiosidade é que o próprio anime de Pokémon seria apenas um promocional de acordo com a The Pokémon Company, que o anime seria criado como uma forma de promover o próprio videogame e que teria apenas só uma temporada. Mas o sucesso foi e tanto que acabou se tornando popular, então resolveram estender mais temporadas para o anime, que fazia ainda mais popularidade do que o próprio jogo. E a terceira curiosidade é que Pikachu, ele não era totalmente o símbolo original de Pokémon, ou seja, não estava entre os principais Pokémons criados na época. O que começou primeiro, antes de ele surgir, foi com o próprio Pokémon chamado Poliwhirl, que é do tipo água, e que apareceu na revista Time em 99, onde lá ele e outro Pokémon chamado Clefairy, que é do tipo fada, se tornaram os principais mascotes iniciais da franquia. E principalmente o Clefairy começou a ser o Pokémon inicial do protagonista no mangá. E o próprio Poliwhirl é que foi o primeiro mascote e o primeiro símbolo ícone de Pokémon antes de Pikachu vir a ser o próprio símbolo desde o lançamento do anime em 97 e até mesmo nos jogos de videogame, onde outros vários Pokémons foram criados. Então, Pikachu
começou como um principal personagem, só que no meio, antes que Poliwhirl fosse se tornando o primeiro símbolo, e principalmente Clefairy como um Pokémon inicial, só que no mangá. Mas afinal, quem foi o primeiro Pokémon criado? E essa é a última curiosidade que eu vou contar para vocês agora. E para fechar o vídeo, vamos para a nossa quarta e última curiosidade. Falando do primeiro Pokémon criado, antes achávamos que Charmander, Bulbasaur e Squirtle seriam os primeiros monstrinhos de bolsos a serem criados, caso alguns ganhassem o primeiro título de o primeiro Pokémon criado. Mas, na verdade, o primeiro Pokémon criado para o mangá e para o videogame, o anime, foi o Raidon, o Pokémon de tipo Aço, que na verdade é o Pokémon de número 112 que aparece no Pokédex. E depois dele foi criado outros Pokémons como o Lapras, que é do tipo Água, e que alguns desses primeiros monstrinhos de bolso criado traz algumas referências aos kaijus dos filmes de Godzilla e que traz algumas referências focadas em alguns Pokémons como o Raidon, até mesmo o Lapras, e além de outros Pokémons diferentes que são de tipo raridade e principalmente os Pokémons lendários de cada região. No entanto, Charmander, Bulbasaur e Squirtle, quando foram criados na época como Pokémons iniciais da região de Kanto, eles ganhariam o título de quem foi o primeiro mascote criado e qual deles seria o símbolo principal do anime, do mangá e do jogo. Mas na verdade, o próprio Satoshi Tajiri criou o Raidon como seu primeiro Pokémon, com propósitos semelhantes a várias espécies de criaturas que existiram na vida real antigamente, e principalmente os animais atuais que a gente conhece no mundo, e principalmente o daqueles de espécies raras. No entanto, Raidon foi o primeiro dos Pokémons criados, e depois veio Lapras, além dos 3 Pokémons iniciais, e além de outros Pokémons de várias espécies com semelhanças típicas a animais e criaturas míticas e mitológicas. Isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se estão em uma dúvida, comente aqui embaixo no meu vídeo que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando pra cá, e não esqueça de me seguir pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando, e venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse daí, ultratokusatsuxd.web.com. Facinho, lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2023, beleza? Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo em breve. Um forte abraço pra vocês e Power Ultra! Pikachu, eu escolho você!